Quando a confiança é quebrada de uma forma tão cruel, as consequências podem ser imprevisíveis. Imagine descobrir que a pessoa mais próxima de você, aquela que deveria te proteger, traiu sua confiança de maneira irreparável. Foi isso que aconteceu com Clara, a mãe, que deveria ser um símbolo de apoio e amor. Teve um caso com seu marido e ainda ficou grávida dele. Esse golpe devastador fez com que ela mergulhasse em uma dor profunda, mas a sua reação fez com que ambos se arrependessem amargamente. Clara estacionou o carro na entrada da casa de sua mãe, um sobrado charmoso rodeado por um jardim bem cuidado. Ela respirou fundo antes de descer, sentindo-se animada para o jantar. Laura havia insistido para que ela viesse, dizendo que tinha algo importante para compartilhar. Clara, no entanto, achava que era apenas mais uma tentativa da mãe de convencê-la a ter filhos. Ao abrir a porta, Clara foi recebida pelo cheiro reconfortante de lasanha saindo do forno. Laura estava na cozinha, mexendo algo em uma panela, enquanto cantarolava uma música antiga. Clara sorriu. Por mais que a mãe fosse insistente e controladora às vezes, havia uma doçura em sua presença que sempre a fazia sentir-se em casa. Mamãe, cheguei. Clara anunciou, colocando a bolsa no sofá. Minha menina. Laura respondeu, virando-se com um sorriso caloroso. Sente-se. O jantar está quase pronto. Renato chegou pouco depois, parecendo mais calado do que o normal. Clara notou o olhar distante dele, mas atribuiu ao cansaço do trabalho. Durante o jantar, Laura parecia mais animada que o habitual, seus olhos brilhando como se guardasse um segredo. Clara tentou ignorar a curiosidade, mas, quando os pratos foram retirados e Laura colocou as mãos sobre a mesa, parecia que algo importante estava prestes a ser dito. Tenho uma notícia para vocês. Laura começou, a voz vacilando. Não sabia como contar antes, mas, bem, vou ter um bebê. Clara ficou boquiaberta. O quê? Ela piscou várias vezes, tentando absorver o que havia acabado de ouvir. Como assim? Você está grávida? Laura acenou com a cabeça, os olhos enchendo-se de lágrimas, mas com um sorriso orgulhoso nos lábios. Renato, sentado ao lado de Clara, engoliu em seco. Mamãe, isso é sério? Clara riu nervosamente, quase acreditando que era uma piada. Quero dizer, você tem 45 anos. Sim, é sério. E eu sei que é uma surpresa. Laura parecia nervosa, mas não recuou. A gravidez foi inesperada, mas acho que é um presente. Clara encostou-se na cadeira, ainda tentando processar. Era uma notícia incomum, mas não impossível. Contudo, algo na expressão de Renato começou a incomodá-la. Ele estava visivelmente desconfortável, evitando contato visual e mexendo no guardanapo como se sua vida dependesse disso. Você está bem, amor? Clara perguntou, tocando o braço dele. O quê? Ah, sim, claro. É só, surpreendente, isso é tudo. Ele sorriu de forma tensa, o que só aumentou a sensação de que algo estava errado. A conversa continuou, mas Clara mal conseguia prestar atenção. Seus olhos alternavam entre Laura, que parecia aliviada por finalmente ter compartilhado a notícia, e Renato, que claramente desejava estar em qualquer outro lugar. Clara permanecia na sala de jantar, o olhar fixo na taça de vinho à sua frente. As risadas da mãe e os comentários soltos de Renato soavam distantes, como se viessem de outro cômodo. Algo não estava certo, e aquele desconforto crescia a cada segundo. Laura interrompeu seus pensamentos ao se levantar para buscar a sobremesa. Clara observou o andar apressado da mãe e o olhar evitativo de Renato. Ele parecia inquieto, mexendo no guardanapo como se precisasse ocupar as mãos para disfarçar o nervosismo. Você está bem? Clara perguntou, quebrando o silêncio que se instalou assim que Laura saiu. Renato quase derrubou a taça ao ser questionado. Claro. Por que não estaria? Respondeu com um sorriso forçado. Mas Clara conhecia bem aquele sorriso. Ele aparecia sempre que Renato escondia algo.
A sobremesa chegou, mas Laura hesitou antes de se sentar. Clara notou o tremor nas mãos dela. Mãe, está tudo bem com você também? Perguntou, franzindo o senho. Sim, está tudo ótimo, Laura disse rápido demais, sentando-se. Tentou mudar de assunto, então, já pensou na reforma da cozinha que mencionou semana passada? Clara não respondeu. O peso no ar se intensificava, e ela finalmente se deu à intuição. Mãe, tem algo que você não está me contando? Laura encarou Clara, os olhos marejados. O silêncio foi longo, interrompido apenas pelo som do relógio na parede. Eu não posso mais guardar isso, disse Laura, a voz trêmula. Você merece saber. Clara colocou a colher de sobremesa na mesa. O coração começou a disparar. Saber o quê? Renato se mexeu desconfortável na cadeira. Laura, por favor, isso não é. Renato, não adianta mais esconder. Laura cortou, em um tom que misturava desespero e culpa. Ela olhou diretamente para Clara. O pai do meu filho é o Renato. O impacto daquelas palavras atingiu Clara como um soco no estômago. Ela piscou algumas vezes, incapaz de processar o que acabou de ouvir. Isso não é possível. Não pode ser verdade, gritou, levantando-se tão rápido que a cadeira caiu para trás. É uma piada de péssimo gosto, não é? Renato abriu a boca para falar, mas nada saiu. Laura segurou o braço da filha, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Clara, me escuta. Eu sei que isso é imperdoável. Imperdoável? Clara deu um passo para trás, puxando o braço. Sua voz agora era um misto de incredulidade e fúria. Você está me dizendo que dormiu com o meu marido? Que traiu sua própria filha? Renato finalmente tentou intervir. Clara, foi um erro. Eu não sei como aconteceu. Não sabe como aconteceu? Clara virou-se para ele, os olhos queimando de raiva. Deixe-me adivinhar. Você tropeçou e caiu na cama dela? Eu estava vulnerável, Clara, disse Laura, a voz quebrada. E ele também. Vulnerável. Clara soltou uma risada amarga. Eu confiava em vocês dois. Vocês eram as pessoas em quem eu mais confiava no mundo. E é assim que me retribuem? A sala parecia menor, sufocante. O muro de Clara começava a desmoronar diante dela, e cada palavra que saía da boca de Renato e Laura parecia uma faca cravada em seu peito. Há quanto tempo isso está acontecendo? Clara perguntou, a voz baixa, mas carregada de veneno. Laura não conseguiu encará-la. Foi uma única vez. Eu juro. Renato balançou a cabeça, incapaz de olhar para Clara. Aconteceu há 3 meses. E, agora há um bebê envolvido? Clara sentiu as pernas fraquejarem. Um bebê? Ela colocou as mãos na cabeça, tentando juntar os pedaços do quebra-cabeça. Então você não só destruiu meu casamento, mas também está construindo uma nova vida com ela? Não é assim, Clara, disse Renato, desesperado. Eu nunca quis machucá-la. Isso foi um erro terrível, eu ainda te amo. Clara deu um passo para trás, apontando para ele. Não ouse dizer que me ama. Quem ama não faz isso. Quem ama não destrói alguém dessa forma. Laura tentou se aproximar. Clara, por favor, me perdoa. Eu não sei como deixar isso menos horrível, mas eu não quero perder você. Perder a mim? Clara riu, mas era uma risada sem alegria. Vocês dois já me perderam no momento em que decidiram me trair. Eu não consigo nem olhar para vocês agora. Sem outra palavra, Clara saiu da casa, batendo a porta atrás de si. Na rua, o ar gelado da noite a fez respirar fundo, mas o nó em sua garganta não cedia. Ela sentiu as lágrimas começarem a escorrer, mas lutou contra elas. Não era a hora de fraquejar. Não ainda.
Dentro da casa, Laura desabou em soluços, enquanto Renato ficava sentado, imóvel, encarando o vazio. A traição estava exposta, e o estrago era irreversível. Clara dirigiu-se em rumo, os pensamentos embaralhados e o peito em chamas. A traição de Laura e Renato era uma ferida aberta que sangrava mais a cada segundo. Finalmente, estacionou em um mirante deserto e desabou sobre o volante, deixando o choro sair como um grito. Era dor, raiva e uma sensação esmagadora de perda. Como eles puderam fazer isso comigo? Murmurou, as palavras se perdendo no silêncio do carro. Ao amanhecer, Clara voltou para o apartamento que dividia com Renato, agora um lugar carregado de memórias amargas. Ela passou direto pela sala, ignorando o cheiro do café que ele tinha deixado na mesa. Ele estava ali, esperando por ela. Clara, começou Renato, a voz hesitante. Não fala comigo, ela o interrompeu, as palavras saindo afiadas como lâminas. Eu nem sei como consigo olhar para você. Renato deu um passo para trás, derrotado. Eu sei que errei, mas mais nada, Renato. Clara explodiu. Você me traiu com a minha mãe. Você tem ideia do que isso significa? Do quão sujo isso é? Ele abaixou a cabeça, mas tentou justificar. Foi um momento de fraqueza. Nós dois estávamos confusos. Fraqueza? Clara riu amargamente, cruzando os braços. Então agora a traição virou confusão? Quer que eu sinta pena de você? Que eu entenda? Ela se aproximou, apontando para ele. Você destruiu tudo que construímos. Tudo. Não tem como consertar isso? Renato não respondeu. Ele sabia que não havia desculpas suficientes para pagar o que tinha feito. Claro, encarou por um momento, buscando algo que ela sabia que não encontraria. Eu vou arrumar minhas coisas e sair. Espero que você tenha decência suficiente para desaparecer daqui quando eu voltar. Sem esperar resposta, Clara entrou no quarto. Enquanto colocava suas roupas em uma mala, ela se lembrava de todos os momentos felizes que tiveram juntos. O dia do casamento, as viagens, as noites conversando sobre o futuro. Tudo parecia agora uma mentira. Quando terminou de arrumar as malas, Clara saiu sem dizer mais uma palavra. Renato permaneceu na sala, estático, como se sua presença ali fosse um último ato patético de arrependimento. Mais tarde, Clara foi para a casa de sua melhor amiga, Mara, onde encontrou o apoio que precisava. Você fez o certo saindo de lá, disse Mara, entregando-lhe uma xícara de chá. Mas não vai ser fácil. Clara suspirou, tentando conter o choro. Eles eram tudo para mim, Mara. Minha mãe, meu marido, como faço para seguir em frente depois disso? Você vai, garantiu Mara. Você é mais forte do que imagina. E lembra, você não deve nada a eles. Nenhum perdão, nenhuma explicação. Apenas cuide de si mesmo agora. Aquelas palavras eram reconfortantes, mas Clara sabia que o caminho seria longo. Os dias que seguiram foram sufocantes para Clara. Ela se isolou completamente, ignorando as chamadas de Laura e as mensagens de Renato. Cada notificação no telefone era uma facada na ferida aberta. Mara, sua melhor amiga, foi a única pessoa com quem Clara conseguiu falar. Você precisa confrontá-los de verdade, Clara, disse Mara durante uma visita. Não por eles, mas por você. Está carregando isso sozinha, e não é justo. Clara hesitou. A ideia de ver os dois novamente era insuportável, mas Mara estava certa. Ela precisava tirar aquilo do peito. Assim, com o coração pesado, decidiu marcar o encontro. No domingo à noite, Laura e Renato chegaram ao apartamento de Clara. Ambos estavam tensos, com olhares que evitavam se cruzar. Clara os recebeu de braços cruzados, a postura rígida e o olhar gélido. Obrigada por virem. Vamos acabar com isso de uma vez, disse Clara, apontando para o sofá. Eles se sentaram, mas Clara permaneceu de pé, andando de um lado para o outro.
Eu quero ouvir. Quero ouvir de vocês como chegaram ao ponto de destruir a minha vida. Sua voz era calma, mas o tom cortava como lâminas. Laura tentou começar, mas a voz falhou. Renato foi o primeiro a falar. Clara, eu sei que não há desculpa para o que fizemos. Foi um erro. Um erro imperdoável. Clara parou e o encarou. Erro. Não é só um erro, Renato. Foi uma escolha. Vocês fizeram uma escolha. Você, o homem que eu amava, escolheu dormir com a minha mãe. E você, ela virou-se para Laura, a voz agora trêmula. A pessoa que me deu a vida, a mulher que deveria me proteger, escolheu me apunhalar pelas costas. Eu sei que errei, filha, Laura começou, mas Clara interrompeu. Não me chame de filha. Você perdeu esse direito no momento em que decidiu que seus desejos eram mais importantes do que a nossa relação. Renato passou as mãos no rosto, claramente arrependido. Clara, eu estava perdido. Nosso casamento estava frio. Frio? Clara deu uma risada amarga. Você sequer tentou falar comigo sobre isso? O que você fez foi correr para os braços da minha mãe. Isso não é fraqueza, Renato. Isso é covardia. Eu sinto muito, Laura disse, as lágrimas escorrendo. Eu não sei como consertar isso. Consertar? Clara deu um passo à frente, os olhos brilhando de raiva. Não há conserto, Laura. Vocês podem ter criado uma vida, mas destruíram duas. Como vocês dormem à noite sabendo disso? Os dois ficaram em silêncio, incapazes de responder. Clara respirou fundo, tentando manter o controle sobre a avalanche de emoções. Eu perdi tudo. O meu casamento, a minha mãe, a minha fé nas pessoas. Vocês roubaram isso de mim. E agora, eu estou aqui tentando achar uma razão para continuar. Não por causa de vocês, mas apesar de vocês. Renato abaixou a cabeça, a vergonha evidente. Eu sei que você provavelmente nunca vai me perdoar, mas eu quero que você saiba que eu vou assumir minha responsabilidade com a Laura e o bebê. Responsabilidade? Clara balançou a cabeça. Eu espero que assuma. Porque eu vou assumir a minha também, cortar vocês da minha vida. Clara, não diga isso, Laura implorou. Eu sei que errei, mas ainda sou sua mãe. Eu te amo. Amor. Clara disse, com a voz carregada de dor. Amor não faz isso. Amor protege. Amor respeita. Eu vou aprender a seguir em frente, mas sem vocês. Ela caminhou até a porta e abriu. Eu já ouvi tudo o que precisava. Agora, quero que saiam. Renato hesitou, mas Laura começou a chorar novamente. Por favor, Clara, me dá uma chance. Eu dei a você uma vida inteira de chances, mãe. E você jogou fora. Agora, é tarde demais. Renato passou por Clara sem dizer mais nada, enquanto Laura olhou para a filha uma última vez, os olhos cheios de lágrimas e arrependimento. Mas Clara manteve a postura firme até que ambos saíssem. Assim que a porta fechou, Clara desabou no chão, deixando as lágrimas finalmente caírem. Marta apareceu e a abraçou, segurando-a enquanto ela chorava. Você foi incrivelmente forte, disse Mara. Agora, comece a ser forte por você mesma. Clara enxugou o rosto e assentiu. Ela sabia que o caminho à frente seria longo, mas, pela primeira vez em semanas, sentiu que estava dando o primeiro passo na direção certa. Entre noites sem dormir e dias que passavam arrastados, uma decisão tomou forma em sua mente. Ela precisava de um rompimento definitivo para seguir em frente. No escritório do advogado, Clara explicou a situação com voz trêmula. O profissional a ouviu atentamente, sem julgar, e depois expôs os próximos passos. É claro que podemos iniciar o processo de divórcio, disse ele, ajustando os óculos. Você deseja solicitar pensão ou dividir algum bem? Não, respondeu Clara firmemente.
Eu só quero que ele assine os papéis e saia da minha vida para sempre. Renato recebeu a notificação do divórcio em uma tarde chuvosa. Ele sabia que isso viria, mas segurar em mãos tornou tudo mais real. Poucos dias depois, Clara começou a embalar suas coisas. Ela não suportava mais o apartamento que compartilhava com Renato. Cada canto daquele lugar era um lembrete do passado. Resolveu recomeçar em outra cidade, um lugar onde poderia reconstruir sua vida longe da sombra do que aconteceu. Na manhã de sua mudança, Laura apareceu à porta do apartamento. Clara hesitou antes de abrir, mas, por fim, deixou que a mãe entrasse. Eu fiquei sabendo do divórcio, começou Laura, os olhos cheios de lágrimas. Clara, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas será que podemos tentar consertar isso? Por favor, me perdoa. Clara ficou em silêncio por um momento. Olhou para a mulher que a criou, que tantas vezes foi seu porto seguro, e agora parecia tão pequena e quebrada. Mas a dor era mais forte que qualquer memória feliz. Eu não sei se um dia vou conseguir te perdoar, mãe, disse ela finalmente. Tudo o que sei é que agora eu preciso ficar longe de você. De vocês dois. Laura começou a chorar, mas Clara não se deixou abalar. Ela segurou firme na alça de uma caixa e abriu a porta. Eu não quero que você me procure. Não agora. Talvez um dia. Talvez nunca. Mas, por enquanto, me deixe ir. Sem esperar uma resposta, Clara passou pela mãe e desceu as escadas. Na nova cidade, Clara alugou um pequeno apartamento. Era simples, mas confortável, um lugar que não carregava lembranças. Ela dedicou seus dias a pintar, uma paixão antiga que havia negligenciado durante o casamento. Com o passar do tempo, Clara começou a sentir algo que parecia impossível semanas atrás, paz. Em uma tarde, enquanto finalizava uma tela, uma notificação no celular chamou sua atenção. Era uma mensagem de Laura. Filha, só queria dizer que sinto sua falta todos os dias. Estou aqui quando você estiver pronta. Eu te amo. Clara leu a mensagem, mas não respondeu. Em vez disso, ela deixou o celular de lado, caminhou até a janela e olhou para o horizonte. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que poderia respirar. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente, mas sabia que estava na direção certa. A separação não era apenas de Renato, mas de tudo que a impedia de ser livre. Essa narrativa é um poderoso retrato de dor, traição e superação. Ela nos convida a refletir sobre a força emocional necessária para enfrentar situações devastadoras e a coragem de se colocar em primeiro lugar quando a confiança é brutalmente quebrada. A mensagem final de Laura também nos convida a refletir sobre o peso do arrependimento. Apesar de todo o erro, Laura demonstra um desejo de reconexão. Mas Clara, sabiamente, percebe que algumas feridas precisam de tempo ou podem nunca se curar completamente. Sua decisão de não responder naquele momento reflete a maturidade de quem sabe que a própria recuperação é prioridade. Essa história nos lembra que, embora a traição possa partir a alma, ela não define quem somos. Clara escolheu se libertar da dor, buscando construir uma nova vida com base em sua própria força. É uma lição sobre resiliência e a importância de escolher a si mesmo, mesmo quando o mundo ao nosso redor desmorona. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião e, claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!